Olá, amigos. Na aula de hoje nós vamos tratar da análise de uma estrutura hiperestática. Nós temos uma viga contínua com 4 vãos. É uma viga simétrica com rigidez constante ao longo de toda a sua extensão. Por rigidez nós entendemos o conceito associado de módulo de elasticidade longitudinal e momento de inércia. Essas duas grandezas associadas nos levam à grandeza de rigidez da peça. Antes de iniciarmos a análise dessa viga contínua que está na nossa tela, nós vamos resgatar alguns elementos essenciais. Quando se trata de uma estrutura isostática, as 3 equações da estática, quais sejam somatória das forças horizontais igual a 0, somatório das forças verticais igual a 0 e somatório dos momentos em relação a um ponto também igual a 0. Se essas 3 equações são suficientes para permitir a determinação das reações de apoio, nós dizemos que a estrutura é isostática e, nesse caso, nós não precisamos levar em consideração a natureza do material, a inércia. A estrutura ela estará bem contemplada por seus indicativos básicos. No caso, porém, de uma estrutura hiperestática, nós temos 2 grandes métodos à nossa disposição: o método das forças e o método das deformações. No método das deformações, nós vamos encontrar um processo iterativo bem interessante que facilita enormemente o desdobramento da análise, que é o de Crois. Quando a gente fala em processo de Crois, a gente está falando de uma aplicação do método das deformações. Para a gente deflagrar a discussão, para a gente dar impulso à discussão desta viga que eu trago como exemplo, eu vou, antes de tudo, mostrar aqui uma viga, ou 2 vigas, ambas hiperestáticas, com um aspecto bem característico. Na viga da esquerda, nós temos um apoio, pode ser apoio do segundo gênero, apoio do primeiro gênero, e na outra extremidade dessa viga, é uma viga de um único vão, nessa outra extremidade eu tenho um apoio do terceiro gênero, eu tenho um engastamento. E a carga que está sendo aplicada na extensão integral do vão é uma carga uniformemente distribuída. Neste caso, se a viga tem uma rigidez constante, uma inércia constante, e se toda essa viga é executada com o mesmo material, nós vamos dizer que a rigidez, vamos falar em termos de rigidez da viga, é dada por uma expressão que se escreve assim: 3 vezes o módulo de elasticidade longitudinal vezes a inércia, momento de inércia, J momento de inércia, e a viga da direita, biengastada, ela vai ter, por sua vez, uma rigidez 4 vezes E, onde o E é o módulo de elasticidade longitudinal, vezes o J, que é o momento de inércia em relação a um eixo baricêntrico. Nós podemos dizer que a rigidez da viga não decorre do tipo de carregamento. No caso aqui, nós temos em ambas as vigas um carregamento uniformemente distribuído. Porém, a rigidez não depende desse carregamento, depende dos vínculos que se estabelecem nos extremos dessa viga. No caso da viga engastada e apoiada, 3 EJ. No caso da viga biengastada, 4 EJ. Se a gente divide cada expressão dessa remete à rigidez da barra,
a rigidez da barra que nós apresentamos na figura. Se a gente divide cada rigidez por 4 vezes o modo de elasticidade, considerando que o material é todo ele homogêneo, essa viga toda feita de um material homogêneo, eu posso dividir por 4E. Se eu divido ainda pela extensão, vou chamar aqui extensão L. Se eu divido por L, eu vou chamar isso aqui de rigidez relativa. Então guardem isso. Rigidez relativa. Nós começamos do conceito de rigidez. Então vejam, aqui a rigidez de uma viga engastada e apoiada. Aqui a rigidez de uma viga biengastada. Dividir por 4 vezes o módulo de elasticidade longitudinal vezes o comprimento da viga. E o que nós obtivemos aqui foi um novo conceito de rigidez relativa. Posso simplificar aqui, Eu digo agora que a rigidez relativa para uma viga apoiada e engastada, ou engastada e apoiada, como queiram, é 4/3 de J sobre L. E que no caso de uma viga bi-engastada, simplesmente J sobre L. Isso é o que nós vamos chamar doravante de rigidez relativa. Um outro conceito importante diz respeito à transmissão. Se eu imponho uma rotação ou um recalque angular, eu vou ter um momento num dos engastes, o engaste em que eu estou aplicando esse recalque angular, e o recalque na extremidade oposta vai ter um efeito, vai sentir um efeito, e a gente traduz isso a partir de um coeficiente de transmissão. Então vamos lá. Coeficiente de transmissão é o fator para a determinação do quanto repercute o momento associado a um recalque angular num dos engastes. Vamos chamar isso aqui de momento ou coeficiente de transmissão. No caso, quando eu tenho aqui um recalque angular, eu associo a esse recalque angular um momento no engastamento, e não há transmissão porque este apoio é rotulado. O coeficiente de transmissão só vai ser observado, só vai existir quando o recalque angular, quando a rotação que eu forço num desses engastes, no caso de uma viga bi-engastada. E vejam, o coeficiente de transmissão, já vamos anotar, o coeficiente de transmissão é de 0,5. Transmissão para onde? Transmissão do engaste que recebe a aplicação do momento para o engaste oposto. Coeficiente de transmissão de um engaste a outro. Transmite o quê? Transmite momento. Já vimos aqui 2 conceitos preliminarmente. Conceito de rigidez, conceito de rigidez relativa e agora coeficiente de transmissão. Vamos trabalhar com 2 padrões. Um padrão de viga engastada e apoiada e padrão de viga bi-engastada. No caso, nós temos carregamento uniformemente distribuído. Daí eu vou precisar conhecer, eu vou limpar aqui, tá? Eu vou só limpar. Muito bem. O que é que eu preciso também conhecer? Momento de engastamento perfeito. No caso desta viga da esquerda, engastada numa extremidade e apoiada, simplesmente apoiada noutra, de um carregamento uniformemente distribuído, eu posso dizer que o momento que surge aqui no engaste é expresso por QL2 sobre 8. Então nós vamos guardar essa expressão QL2 sobre 8. O L é o vão da viga. E no caso aqui da viga bi-engastada, eu vou reconhecer o momento nas 2
extremidades. Só que nesse caso aqui eu vou ter QL2 sobre 12, QL2 sobre 12. Se eu tenho um carregamento Q e um vão L, eu posso dizer que o momento que surge no engaste, assumido esse engaste como um engaste perfeito, é QL2 sobre 8, no caso da viga apoiada e engastada, ou em cada um dos engastes, QL2 sobre 12, quando a viga é bi-engastada. Nós estamos falando das expressões de momento de engastamento perfeito. Dito isso, nós podemos retornar para a nossa estrutura. Momento de engastamento perfeito. Nós precisamos guardar numa prova. Isso normalmente não é fornecido. O aluno, o candidato deve ter essa informação. QL2 sobre 8, QL2 sobre 12, conforme a natureza dos vínculos dessa viga. E aí, voltando aqui para a expressão, ou para a nossa viga, originalmente apresentada, eu quero determinar as reações de apoio, quero determinar os momentos em cada um dos apoios internos, lembrando que nos apoios extremos, aqui eu tenho um rotulado, aqui eu tenho rotulado, evidentemente eu não tenho momento nessas extremidades, mas eu tenho um momento aqui, tenho um momento aqui, tenho um momento aqui, são momentos tipicamente negativos, já que o carregamento é uniformemente distribuído de cima para baixo. Então vamos assumir uma hipótese e depois a gente faz um refinamento dessa hipótese. Esse primeiro vão de 4 metros eu vou assumir como sendo apoiado e engastado. Esse vão seguinte, de 8 metros, eu vou assumir como sendo bi-engastado. E aí, se a gente atentar bem, a minha estrutura é simétrica, né? O que eu vejo de um lado, eu vejo do outro, né? Eu tenho aqui um eixo de simetria, e isso vai nos ajudar, vai facilitar o nosso trabalho. Aqui eu tenho no vão da direita de 4 metros, engaste e apoio. E nos dois vãos centrais, cada um de 8 metros, nós vamos ter, nessa hipótese preliminar de partida, uma viga bi-engastada. Para quê? Para que a gente deflagre, para que a gente impulsione a análise. Evidentemente, eu não tenho engastamentos perfeitos, mas o método de Croix nos proporciona fazer esse refinamento, fazer esse ajuste. Vamos lá. A gente tem aqui o carregamento uniformemente distribuído. Se aqui, nesse primeiro vão, eu aplico a fórmula QL2 sobre 8, QL2 sobre 8, eu tenho 10 kN por metro, vezes 4 ao quadrado, dividido por 8, eu vou obter aqui 20 kN metro. Se eu aplico agora, evidentemente aqui também vai ser 20 kN metro por simetria. Se eu aplico agora a expressão de engastamento perfeito no segundo vão de 8 metros, QL2 sobre 12 em cada um dos engastes, eu vou ter 10 vezes 8 ao quadrado dividido por 12, isso vai resultar 53,3 aproximadamente, é uma dízima periódica, 53,3 kN metro. Aqui também 53,3 kN metro. Se eu fizer a mesma operação neste outro vão, evidentemente, dada a simetria, eu vou ter aqui 53,3 kN metro, 53,3 kN metro.
Vou subir aqui um pouquinho a minha imagem para a gente ter um espaço mais embaixo. E o que é que acontece? Há uma nítida inconsistência revelada pela discrepância entre esses dois momentos. Como a viga é contínua, em cada apoio interno, neste apoio, neste ponto, neste outro ponto, eu tenho momento, e o momento pela esquerda é igual ao momento pela direita. Daí o caráter contínuo da viga. Quando a gente pressupõe o engastamento perfeito, a gente percebe que os momentos não batem. Eu estou tendo um momento pela direita diferente do momento pela esquerda. Eu tenho um delta, eu vou chamar aqui de delta a diferença. E essa diferença vai ser 33,3 kN. 33,3 kN. Aqui não há diferença, né? Dada a simetria, aqui eu tenho 53,3. Porém, esse valor não é definitivo ainda. Nós vamos já observar por quê. Dando sequência, lembram que nós mencionamos a rigidez relativa? Falamos que cada vão, cada barra, e aí a gente atribui a rigidez relativa à barra. A primeira barra, que é essa de 4 metros, ela tem uma rigidez relativa, vou colocar aqui do ladinho dela, de 3/4 de J sobre L. A barra seguinte, de comprimento 8, vai ter uma rigidez relativa de J sobre L. J sobre L, sobre 8. Aqui J sobre L e aqui 3/4 de J sobre L. Como neste exemplo a inércia é constante, eu posso atribuir qualquer valor para o J. Não tenho exatamente a informação de quanto vale o J, mas tendo em vista que a inércia é constante em toda a extensão da viga, eu posso simplesmente simplificar, como se eu atribuísse J igual a 1, já que o meu propósito é tornar a rigidez relativa. Essa não é a rigidez propriamente. A rigidez a gente viu que no caso de uma viga apoiada e engastada é 3 EJ. No caso de uma viga bi-engastada, 4 EJ. Mas eu posso escrever aqui, de maneira mais simplificada, 3/4 sobre L, aqui 1 sobre L, aqui 1 sobre L, e aqui, nesta barra de 4 metros, também 3/4 de L. E aí, se eu coloco o valor do L, aqui eu tenho 3 sobre 16, aqui eu tenho 1 sobre 8, aqui 1 sobre 8 e aqui 1 sobre 16. Para que isso, 3 sobre 16? Para que isso vai ser útil? Né? Em que isso vai nos ajudar? Eu tenho um momento que discrepa no apoio, já que ele não coincide, né? O valor da esquerda é diferente do valor da direita. Então, esse delta, 33,3, eu preciso equilibrar. O que me diz o método de Crois? Eu vou lançar, veja o processo, eu vou aplicar um momento contrário no valor de 33,3, contrário, veja a orientação, de maneira que no engaste da esquerda, eu vou aumentar o valor do momento, vai ser algo acima de 20. E no engaste da direita, o momento vai diminuir, vai ser
alguma coisa abaixo de 53,3. E o valor do momento que eu vou atribuir de maneira controlada, e vou atribuir repartindo esse valor entre os dois engastes, vai levar em conta exatamente os coeficientes, são coeficientes de repartição. Eu vou colocar aqui umas caixinhas, tá? Essa caixinha, ela vai separar exatamente um vão do outro, e dentro da caixinha eu vou colocar o coeficiente de distribuição. Qual é o coeficiente de distribuição? Eu vou distribuir o momento, o momento que está discrepante. Qual é o tamanho, o delta de 33,3? Eu vou aplicar contrariamente 33,3, para quê? Vai aumentar o da esquerda, vai diminuir o da direita, para que eu tenha uma efetiva continuidade. O momento tem que ser um só, não posso ter dois valores distintos. E aí, a ponderação, o peso que eu vou aplicar é simplesmente proporcional à rigidez relativa. Então vamos olhar aqui para a caixinha deste engaste. Neste caso, vai ser 3 sobre 16 dividido pela soma dos valores de rigidez relativa dos tramos contíguos. Então, vou dividir por 3,16 mais 1/8. Se eu faço esse cálculo aqui, se eu divido aqui 3,16 por 3,16 mais 1/8, de onde eu tirei 3,16 daqui, de onde eu tirei 1/8 daqui. As duas barras contíguas, as duas barras vizinhas, e eu estou fazendo agora a determinação dos pesos para repartir este momento diferencial de 33,3. Se eu faço esse cálculo aqui, eu obtenho 0,6. Podem desenvolver aí, por favor, para a gente confirmar 0,6. A soma tem que dar 1. Se eu agora faço, olha aqui, 1/8 divido por 3,16 mais 1/8, o que eu estou fazendo? Estou aplicando 1/8, estou reconhecendo o peso de 1/8 na soma das rigidez das barras contíguas, da barra de 4 metros, que está coladinha ali a barra de 8 metros. E entre uma barra e outra, eu tenho este meu apoio. Se eu divido 1/8 por 3,16 mais 1/8, isso aqui vai dar exatamente 0,4. É claro que a soma desses dois pesos, 0,4 com 0,6, tem que dar 1. Sempre vai dar 1. Sempre vai dar 1. Dito isso, eu vou limpar aqui a minha tela um pouquinho, tá? Vou limpar Eu vou repartir esse valor contrariamente, atribuindo 60% para o engaste à esquerda do apoio e 40% ao engaste logo à direita do apoio. 60% de 33,3, se eu somar 60% do 33,3, se eu somar ao momento de 20 que eu tenho, eu estou elevando o valor do momento de engastamento perfeito que eu obtive agora, eu chego a 40 kN. Como eu cheguei a esse valor, repito, 20 kN mais, olha aqui o 20, mais 0,6 vem aqui, multiplicado por 33,3. Isso aqui eu obtenho 40. Se, por outro lado, eu aplico o coeficiente agora de 0,4, se eu aplico sobre 33,3 e abato o valor de 53,3, eu vou encontrar, obviamente, o mesmo valor. Qual o mesmo valor? 40 kN. Esse 40 kN eu obtive como 53,3 kN menos 0,4 de 33,3. Isso vai resultar 40. E o meu momento está equilibrado. 40. Acontece que nós temos que lembrar do coeficiente de transmissão. O
coeficiente de transmissão. O coeficiente de transmissão vai ter sentido aqui porque eu tenho uma barra e essa barra está supostamente biengastada, está engastada nos dois lados. O momento que eu tive que abater de 53,3 para chegar a 40 e, portanto, equilibrar o momento no nó foi de 13,3. Como eu obtive o 13,3, multiplicando 0,4 por 33,3. 0,4 de 33,3, exatamente 13,3 kN. 53,3 menos 13,3, nós chegamos a 40, que bate com 40 do ladinho. E aqui eu tenho um coeficiente de transmissão, que nós vimos 0,5, ou seja, quando eu faço a repartição dos 33,3 e atribuo 13,3 ao engaste da esquerda no segundo vão, esse momento ele é transmitido 50% para o engaste oposto. E então ele vai trazer para cá 6,7, 50% de 3,3. Ou arredondando aqui para uma casa decimal, tá? 6,7 kN. Este valor, olha aqui, este momento, ele vai encontrar 53,3 no mesmo sentido. E aí eu vou somar 53,3, vou somar com 6,7. Então já posso fazer uma limpeza aqui para a gente organizar as ideias. Olha aqui o que é que eu vou fazer. Todos estão com as anotações. Eu vou fazer uma limpeza bem geral aqui do nosso quadro, tá? Pronto. Dito isso, eu posso tomar aqui a minha viga para anotar os valores. Passar aqui uma reta sobre a viga para a gente poder escrever melhor, tá? Todos vocês lembram os momentos? Aqui 0, né? Esse apoio 0. Aqui nós chegamos a 40, momento 40. Aqui nós chegamos ao momento de 60, os valores todos em kN. Aqui, por simetria, também 40 e aqui 0. Muito bem, eu tenho já conhecidos os valores dos momentos. Posso até traçar o diagrama, um esboço, né, do diagrama de momento fletor. Um esboço apenas. Eu tenho aqui 40, aqui eu tenho 60, aqui 40 e aqui 0. Eu posso pendurar, bem no centro, eu posso pendurar QL2 sobre 8. Aqui também QL2 sobre 8. QL2 sobre 8 eu penduro aqui bem no centro. Se eu calculo QL2, olha aqui, 10 vezes 4 ao quadrado sobre 8, isso aqui vai dar 20. Então, posso dizer que exatamente no meio, o momento é 0, né? O momento é 0. Pendurei aqui QL2 sobre 8. Então, já estou começando a montar o diagrama de momento fletor. Se aqui, bem no centro, bem no centro do segundo vão, eu aplico também QL2 sobre 8, o L aqui é 8, o 8 do denominador é da fórmula, 10 é o carregamento distribuído, 10 vezes 8 ao quadrado sobre 8, 80, né? Aqui eu tenho 60, né? Nesse apoio o momento é 60, momento negativo. Se eu penduro 80, aqui eu tenho 40, aqui eu tenho 60, então aqui eu tenho 50. Se eu desço para cá, vai ser 30, e este é o nosso... Claro que é só um esboço, e aqui também aproximar. Tá? Olha aqui o nosso diagrama de momento fletor. Um esboço assim bem grosseiro. Eu posso fazer também um diagrama de esforço cortante. Para isso, eu vou antes determinar as reações de apoio. Vou fazer reação de apoio segmentando a viga em 4 pedaços.
tendo em vista a simetria, eu só vou precisar trabalhar com 2 vãos, mas na realidade a viga está sendo segmentada em 4 partes. Então no primeiro caso eu tenho esse vão, eu tenho um carregamento uniformemente distribuído nesse vão e tenho um momento que eu já equilibrei, já sei, vale 40, né? Então aqui eu tenho uma carga distribuída de 10 kN por metro, aqui eu tenho um momento de 40 kN. Vou determinar agora as reações de apoio, fazer por partes. 10 vezes 4 dividido por 2, então lanço aqui 20 e aqui 20. E para equilibrar este momento de 40, um binário, 40, que é o momento, eu divido pelo braço de alavanca, 10. Então, coloco 10 aqui e aqui, contrariamente, 10. Subi um pouquinho para a gente ter espaço de trabalho. Vou para o segundo vão. No segundo vão, o que é que eu tenho? Uma extensão de 8 metros. Tenho um carregamento uniformemente distribuído também de 10 kN por metro. E tem momento, olha aqui, momento de 40 e momento de 60. Do lado esquerdo, 40, do lado direito, 60 kN. Vamos fazer por partes, determinar as reações de apoio. Considerando o carregamento uniformemente distribuído, tenho 10 kN por metro, numa extensão de 8 metros eu tenho 80 kN, divido por 2, eu tenho aqui 40 kN, 40 kN. Tenho 2 momentos, tenho 60 e 40, contrários, então 60 menos 40, tenho 20. 20 dividido por 8, que é o braço de alavanca, dá 2,5. Então 2,5, eu coloco 2,5 aqui e contrariamente 2,5 aqui. Posso passar a régua? Posso. E aí a gente já vai conhecer os valores das reações. Então, no apoio da esquerda, no apoio mais à esquerda, eu vou ter uma reação de apoio de 10 kN, de baixo para cima. No apoio interno, né, e aí a gente está vindo da esquerda para a direita. No segundo apoio, da esquerda para a direita, eu tenho, olha aqui, atenção, 20 para cima, mais 10 para cima, mais 40 para cima e 2,5 para baixo. Então, se eu somar aqui, eu vou ter 70 menos 2,5, eu vou ter, orientado de baixo para cima, 67,5 kN. E agora, muito cuidado, porque como eu tirei proveito da simetria, eu não me preocupei em desenhar a outra metade. A metade da direita eu não me preocupei. Mas agora eu vou ter que lembrar desse detalhe. Quando eu somo, olha aqui, quando eu somo as reações de apoio aqui, eu vou encontrar 42,5, né? Só que isso se refere apenas à porção da esquerda. Esse valor tem que ser multiplicado, evidentemente, por 2. Né? E ao multiplicar por 2, eu vou obter 85 kN, verticalmente, de baixo para cima. Então eu tenho 10 kN, 67,5 kN, 85 kN. Na sequência, prosseguindo rumo à direita, eu tenho no próximo 65,5 e no da extrema direita eu tenho novamente 10, dada a simetria. Nós podemos então limpar. Muito bem, vou traçar aqui numa linha auxiliar na extensão da viga. São quatro vãos, primeiro de 4, o segundo de 8, o terceiro de 8 e o quarto de 4. Quais são as reações de apoio? Né? Quais são as reações de apoio? Vou anotar aqui, só para a gente organizar melhor o desenho e as ideias. Todos vocês me ajudando. 10 kN, aqui 67,5 kN, aqui 85 kN
aqui 67,5 kN e aqui 10 kN. Só para a gente fazer uma verificação preliminar, não é uma verificação definitiva, mas só para a gente rapidamente avaliar se está consistente, a soma dessas reações de apoio tem que dar o valor do carregamento externo. Eu tenho um carregamento externo de 10 kN por metro ao longo de 24 metros. Por que 24 metros? Porque se a gente observar, a viga ela tem 4 mais 8, mais 8, mais 4. Então, no total, 24 metros de extensão. Essa é a extensão total da viga. 4 mais 8, mais 8, mais 4. Se eu multiplicar 10 kN por metro por 24 metros, eu vou encontrar 240. 240 deve ser também a soma desses valores aqui. Se eu somo 10, todos estão orientados de baixo para cima, em contraposição à carga, que é de cima para baixo, exatamente para garantir o equilíbrio. Se eu somo 10 com 67,5, com 85, com 67,5, com 10, tenho que obter o 240 kN. Muito bem. Posso, então, mais uma vez, apagar para a gente traçar o nosso diagrama de esforço cortante, tá? Vou começar aqui a traçar, vou colocar 10 por quê? 10 kN é o valor dessa reação de apoio, 10 kN. Vou colocar aqui 10. Neste ponto, eu vou ter uma queda, né, de 10, eu vou ter agora nessa extensão de 4 metros, vou ter 40 para baixo, então de 10 eu vou descer 40, se estou aqui em 10 e desço 40, eu venho a 30, tá certo? Então aqui 30, e aqui lançando linearmente, 30 kN, tá? Diagrama de esforço cortante, 30 kN. Lembram a reação de apoio neste ponto? Neste ponto a reação de apoio foi 67,5. Se eu tenho aqui 30 e subo 67,5, eu chego aqui a 37,5. De 37,5 até chegar ao ponto central da viga, eu vou descer 80 kN. Por que descer? Porque eu tenho 8 metros com carregamento a uma taxa de 10 kN por metro. Então, vou descer 80. Se eu desço 80, se eu estou aqui em 37,5 e vou descer 80, eu vou chegar aqui a 42,5 kN. E aqui eu traço 42,5. Neste ponto, a reação de apoio é igual a 85 kN. Eu vou subir até chegar aqui a 42,5. 42,5 é o valor do esforço cortante. À esquerda do apoio central eu tenho 42,5. À direita do apoio central eu tenho 42,5. Só que ali eu tenho uma descontinuidade no valor da reação de apoio, descontinuidade de 85 kN. A configuração do diagrama de momento fletor é simétrica. Nós vimos aqui, se a gente observa aqui, o nosso diagrama de momento fletor tem uma configuração simétrica. Já a configuração do esforço cortante é antissimétrica. O que quer dizer isso? Esse 10 que está para cima, aqui vai estar para baixo. Eu vou colocar aqui 10 kN. Vai chegar aqui a 30. Aqui vai ter a descontinuidade de 67,5, a descontinuidade de 67,5, portanto, eu vou colocar aqui 37,5. A descontinuidade, olha aqui, de 30 até 37,5
descontinuidade de 67,5. E aqui eu junto os dois, veja que a figura é antissimétrica. E isso decorre da configuração simétrica tanto da viga quanto do carregamento. Eu só posso dizer isso porque neste caso, neste exemplo, tanto a viga, a estrutura, quanto o carregamento, tudo apresenta simetria. E há aqui ainda alguns aspectos a serem considerados na comparação entre esses dois diagramas de esforços internos. Aqui nós temos o diagrama de momento fletor, aqui o diagrama de esforço cortante. Vamos ver qual é o relacionamento estabelecido entre esses dois diagramas. Nós lembramos que, tipicamente, a derivada do momento fletor vai corresponder ao esforço cortante. Então, se a gente localizar todos os pontos de esforço cortante nulo, temos aqui um ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto. Quatro pontos de esforço cortante nulo. Isso vai estar associado a momento máximo local no diagrama de momento fletor. Então, se a gente observar este máximo aqui, momento fletor positivo no primeiro vão, ele vai estar em correspondência com o valor nulo do esforço cortante. Assim também, o valor máximo no segundo vão vai estar em correspondência com o esforço cortante igual a zero. Note que, a rigor, nós temos apenas um esboço, né, bem preliminar, bem rústico do diagrama, mas se a gente traçar em plena conformidade com o equacionamento matemático da parábola, do diagrama momento fletor, em cada um dos vãos, nós vamos observar que no segundo vão, por exemplo, o momento máximo é um pouco à esquerda do meio do vão. Então, esse valor 30 que nós identificamos como momento fletor positivo, bem no meio do vão, ele não é o máximo. Ele está próximo do máximo, mas não é o valor máximo de momento fletor naquele vão. E por simetria nós vamos ter a mesma coisa na segunda metade da viga, a partir do centro para a direita. Outra coisa importante que a gente pode observar, sempre que ocorre um bico, né, uma ponta aqui no diagrama de momento fletor, temos aqui esse ponto, né, essa indicação aqui pontiaguda, isso vai indicar, isso vai estar associado a uma descontinuidade no esforço cortante. Aqui, por exemplo, nós temos o apoio, aqui um outro apoio e aqui um outro apoio. São três apoios intermediários. Aqui é um apoio, outro apoio, outro apoio. Além, evidentemente, dos apoios extremos. Em cada um desses apoios, nós vamos ter uma reação e essa reação vai corresponder à descontinuidade no diagrama de esforço cortante. Nós temos uma reação de apoio de 67,5 kN, é exatamente essa descontinuidade. Aqui, bem no apoio do centro, nós temos uma reação de apoio de 85, exatamente o valor dessa descontinuidade, e aqui também, até por simetria, 67,5 kN. Então, meus amigos, era isso basicamente. Só fazendo um retrospecto bem ligeiro, né? A gente tem uma viga hiperestática. Essa viga hiperestática, ela não
viabiliza a determinação dos esforços internos, as reações de apoio, a partir somente das equações da estática. Mais do que isso, eu preciso ter conhecimento da continuidade, eu tenho que ter conhecimento da rigidez, né? E a rigidez, sempre lembrando, associa o modo de elasticidade longitudinal do material e o momento de inércia. O modo de elasticidade é característica do material, o momento de inércia é uma característica geométrica da seção transversal da peça. Neste exemplo, nós assumimos que a inércia é constante e o material é homogêneo, então a rigidez é constante. Mas existe a rigidez que nós atribuímos à barra. E aí a rigidez que atribuímos à barra, como foi lembrado no início do comentário, depende dos vínculos. Quando eu tenho uma viga apoiada e engastada, 3 EJ. Quando eu tenho uma viga biengastada, 4 EJ. E trabalhamos com a ideia da rigidez relativa. Quando eu tenho uma viga apoiada e engastada, a rigidez relativa é 3/4 de J sobre L. Quando eu tenho uma viga bi-engastada, J sobre L. Quando o J é constante, eu posso até simplificar e atribuir valor unitário ao J. Isso não vai repercutir, porque a inércia é a mesma em toda a extensão da viga. Um outro elemento que nos propiciou deflagrar o processo foi o momento de engastamento perfeito. Nós partimos, né, do conhecimento das expressões do momento de engastamento perfeito para a atribuição inicial, e daí a gente impulsionou o processo de Crois. O que é que traz o processo de Crois? Os coeficientes de repartição do momento, aqueles dois coeficientes que no exemplo aqui 0,6 e 0,4, coeficiente que é diretamente proporcional à rigidez da barra. No lado que a barra oferece maior rigidez relativa, o coeficiente é maior e, de forma correspondente, quanto menor a rigidez relativa, tanto menor o tamanho do coeficiente. Sempre a soma desses coeficientes no mesmo ponto, no mesmo nó, é igual a 1. Ali nós obtivemos 0,6, 0,4. Essas duas expressões devem ser bem guardadas, tá? No caso de apoio e engaste, que é L2 sobre 8. No caso de engaste e engaste, que é L2 sobre 12. São momentos de engastamento perfeito. Então, meus amigos, nós fizemos aqui, nessa breve explanação, a análise de uma viga contínua, né? Fizemos com 4 vãos, poderíamos ter feito com uma quantidade maior de vãos. Só que nesse caso, né, se a gente tivesse número maior de vãos, o trabalho para chegar ao equilíbrio seria um pouquinho maior, mas nada que não se consiga implementar. Muito bem, deixo aqui o meu abraço e espero revê-los nos nossos próximos vídeos.